Romanos capítulo de número 8. Quero cumprimentar os ouvintes das rádios. Estamos agora ao vivo pelas rádios, pelo aplicativo, pelo Facebook. Essa mensagem também vai entrar no YouTube, vai participar também no WhatsApp. Então nós vamos ter aí várias maneiras de compartilharmos o que nós vamos ouvir aqui agora. O tema de hoje é aflições do tempo presente. Aflições do tempo presente. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ali para... Vamos do 14. Todos acharam aí? Se não achou, olha para cá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, filhos de Deus não é quem carrega a Bíblia, nem quem põe gravata, terno, fala aleluia, grosso, sabe, pula. Não, filhos de Deus, eles são guiados. Diga assim, guiados. Guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Esses que são os filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Esse versículo 15. Esse espírito de... Esse aqui, ó. Mas recebeste, esse espírito aqui é maiúsculo. O Almeida errou feio aqui. Esse espírito, mas recebeste o espírito de adoção. Esse espírito que nós recebemos de adoção é o Espírito Santo. Então é com E maiúsculo, não é minúsculo. Baseados no qual clamamos Abba Pai. Tem alguma Bíblia que está com espírito maiúsculo aí? Essa é a verdadeira versão. Passa à frente. O próprio Espírito, aqui ó. O próprio Espírito, qual próprio? O que você recebeu de adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito humano, minúsculo, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por quê? O tema está aqui, ó. Porque para mim, tenho por certo, Paulo não tinha dúvidas. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Ou seja, as aflições do tempo presente, volte um pouquinho para trás. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, algumas Bíblias diz, versículo 18, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória que há de ser revelada em nós. A própria natureza criada aguarda com... Essa é outra versão, né? Almeida? Tem que ser Almeida, bota na Almeida lá. Deixa na Almeida. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção.
a carne será transformada, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Angústias, né? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Semelhantemente, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Volte para o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, essa palavra sofrimento se chama aflições. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Há de ser. Paulo já tinha o Espírito Santo. Ele não está falando da glória do Espírito, ele está falando de uma outra glória que havia de ser revelada em nós. Ele está falando da transformação do nosso corpo. Vamos orar ao Senhor, a qual nós estudamos no mês passado, sobre esse evento glorioso que vai suceder em nossas vidas. Vamos orar, vamos. Curva aí a sua cabeça. Essa é a hora, meu Deus. Se eu falar, não haverá nenhum resultado. Mas eu entendo, desde 2006, quando começamos o Ministério Restituição, eu entendo que tudo que se passa nessa casa, tudo que é dito aqui nesta casa, não vem de mim, não vem da minha carne, não vem da minha sabedoria humana, das minhas leituras, porque eu li a Bíblia, porque eu fiquei horas e horas. Não. Eu sei que tudo isto que será dito aqui, para acalmar o coração dos aflitos, para acalmar o coração dos angustiados, para acalmar o martírio, a tortura, para acalmar a ansiedade, para acalmar aquele aperto no coração, aquele tormento da alma, para parar na mente a tribulação. Meu Deus, eu quero só ser usado por Ti. Usa-me como o Senhor sempre faz, porque a minha suficiência vem de Deus, vem do Senhor. Não sou eu, mas é o Espírito. Não minha carne, mas o Teu Espírito. Testifica, Senhor, ao coração dos eleitos. Diga aos eleitos, fala aos eleitos, constrói no coração dos eleitos algo sobremodo magnífico. Eu oro pela minha mente e eu peço que o Teu povo, Senhor, se proteja na mente, vigie as Suas palavras, vigie as Suas ações, Suas atitudes, para que possamos ser homens e mulheres cheias do Espírito.
Eu oro em nome de Jesus, e o povo amado por Deus diz amém. Pode dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo com alegria. Obrigado, meu amado. Obrigado a todos que cooperam, que estão cooperando hoje. Obrigado a você que sabe que esta igreja é uma igreja comprometida com Deus. Sabemos? O nosso tema de hoje é aflições no tempo presente. Essa mensagem eu tenho um esboço muito intenso que exigiu de mim algum tempo, exigiu de mim que eu parasse e me desligasse e anotasse o recado de Deus para a vida do povo de Deus. Falar de aflições, eu já tenho 14 mensagens, com essa vai ser a 15ª mensagem que eu trato do assunto aflições. Como nós já estamos já quase para 15 anos já vamos fazer de ministério, eu julgo ser poucas mensagens, 14 ou 15 mensagens, num período de 15 anos falando de aflições, é muito pouco. Porque eu percebo as aflições do povo de Deus. E às vezes, as aflições que o povo de Deus passa, leva alguns a desistir, a estacionar a vida. Porque nesses últimos 14 meses, 12 meses, né? Vamos estar aí, 12 meses, contando com o ano passado e com este ano, já tem um pacote de 12 meses, que o mundo está em aflição, que o mundo está em desordem. Quando eu digo o mundo, eu digo o ser humano, você, eu, cada família, cada homem, cada mulher, cada casa. A mente está em tortura, a mente está em tormento, angústias, agonias na alma. E o versículo 18, que está ali, eu tenho para mim por certo que os sofrimentos, eu quero substituir essa palavra sofrimento por aflição. E eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E no mês que nós passamos, nós falamos desta glória que vai ser revelada no futuro. Você que não faltou nenhum domingo, tanto pela manhã quanto à noite, você sabe que glória é esta. Você ouviu o Espírito bradar aqui durante 5 domingos, 10 cultos, porque o mês que passamos nós tivemos 5 domingos, tivemos 10 cultos falando sobre a volta, o arrebatamento, a transformação, essa glória que há de nos ser revelada, que Paulo fala, há uma glória, ele diz, não pode ser comparados com a glória que há de ser revelada, há de ser. Não, Paulo tinha o Espírito Santo, Paulo era cheio de dons,
Paulo era um homem talentosíssimo. Paulo tinha os 5 ministérios, que é difícil você ter num homem 5 ministérios de uma vez só. Paulo era um mestre, Paulo era um apóstolo, Paulo era um pastor, Paulo era um doutor, Paulo era um profeta. Então Paulo podia se julgar um homem completo, mas ele sabia que havia algo que seria revelado. Então nós batemos nesse fato que iria ser revelado, que é a volta de Cristo, que é a transformação de um corpo humilhado para ser um corpo de glória, um corpo que morre para ser um corpo que vai viver eternamente, um corpo corrupto para que seja um corpo incorruptível. Então nós tratamos desta glória. Aí Paulo, volta um pouquinho para trás, ele diz porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, a aflição, mas Jesus ele não enganou as pessoas. Jesus lá em João 16:33, veja comigo, por favor. João 16:33, agora não pode conversar aqui dentro não, por favor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Por favor, volte um pouquinho, 3 versículos para trás, 31. Responderam Jesus: crede agora, eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele garantiu, isto é uma garantia para a nossa vida, que nós nesta terra viveríamos com aflições. Quantos de nós estamos aqui? Se você não está passando por aflições, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se você não está passando por nenhuma aflição, teu corpo já está glorificado. Mas se você está passando por aflição, quer dizer que você é um ser humano. Você é um ser humano. Então, passais por aflições. Eu coloquei aqui numa versão diferente. Eu digo isto, esse versículo nós acabamos de ler numa outra versão. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Preste atenção nisto, irmão. Quais são os ministérios que tenham coragem de falar a verdade para as ovelhas? Porque eles convidam muitas pessoas para solucionar a vida delas. Beba isto que você terá paz. Toque nisto que você vai ter um resultado. Leva isto para casa que a tua vida vai mudar. Compra isto que você vai ter sucesso. Unja a tua casa que você... Então, a maioria dos ministérios, 90% a 80% dos ministérios, não falam a verdade para as pessoas. Porque se falassem a verdade para as pessoas, dizendo para elas que no mundo elas teriam... achou essa versão boa. Que no mundo elas teriam aflições. Eu queria saber quem gostaria de ir congregar em alguma igreja para viver em aflição. Venha para Jesus, que você vai ter muitas aflições. Você sabe, às vezes as pessoas dizem assim: pastor, quando eu não era da igreja, quando eu não frequentava uma igreja, quando eu não conhecia Jesus, minha vida era muito mais suave. Claro, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, nada nos incomodava. Nada nos incomodava.
Mentir era normal, adulterar, para quem fazia, né? Era uma coisa normal, bebedice era normal, homossexualismo era normal, lesbianismo era normal, nada nos afligia, e nós poderíamos ver qualquer cena deplorável no meio da rua, que nada nos... Pode haver tantos crentes temosos. Crentes deveriam ser crentes, deveriam ser cristãos, deveriam pegar a receita de Jesus e segui-la sem murmurar, sem questionar, sem reclamar. Porque se você quer ter um resultado de Deus, você tem que seguir a cartilha de Jesus. Então ele disse: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então a proposta de Jesus para a igreja é uma proposta de sofrimento. Mas qual é a proposta que você vê aí nos convites da televisão, pelos pastores? Venha resolver sua vida, eu resolvo sua vida, não precisa nem ter fé, eu tenho fé por você, venha cá que eu vou fazer, que eu vou acontecer, eu vou solucionar. E agora não é só mais dos pastores, agora são coaches. O coach, eu resolvo sua vida, eu vou dar um jeito para a sua vida, você vai parar de ter problemas. Aí você vai de contra o que foi profetizado por Jesus. Pastor, então não vale a pena ser crente, não vale a pena servir Jesus, porque tudo hoje vai me incomodar, tudo hoje vai, se eu ver um filho fazendo uma coisa errada, eu não vou me calar, eu vou falar. Se eu ver minha mulher fazendo uma coisa errada, eu não vou me calar, eu vou falar, e eu vou arrumar problema, eu vou arrumar mais problema do que eu já tenho. É isto mesmo. Se você é de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra ela serve para corrigir, exortar, consolar, então a palavra ela tem que ser usada pela igreja. A palavra tem que ser usada. Então quando você pensa em sofrimento, em aflição, você está pensando, o que é uma aflição? Uma aflição é uma condição de quem está aflito. Esses 12 meses que nós estamos vivendo, a humanidade está aflita, está todo mundo pensando: será se eu vou morrer? Será se eu vou pegar essa enfermidade e vou morrer? Só a irmã lá, o resto está todo mundo tranquilo. Que bom, né? Que bom que o teu corpo já está glorificado, né? Está todo mundo aflito. Está todo mundo aflito, está todo mundo preocupado, está todo mundo, porque a ansiedade, a aflição, está todo mundo ansioso, está todo mundo cheio de tormento na mente. Eu tive o Covid, eu senti, eu passei, estive aqui, todos os cultos, estive aqui, sem saber que eu estava. Eu só fui saber que eu tive depois que eu fiz o exame, que eu já não tinha mais. Porque eu convivi com os sintomas como se eu não tivesse absolutamente nada. Hoje, quando ligam o cheirinho, não ligaram hoje? Ligaram? Quando ligam o cheirinho, eu não sentia. Aí quando eu comecei a sentir, eu falei: puxa, glória a Deus. Não sentia. Comia, me alimentava sem sentir gosto de nada. Eu fui fazer, na minha casa lá, quem faz o bife sou eu, né? Frito o bife, quem faz o bife é a vaca, né? Quem frita o bife. Aí eu não estava sentindo gosto, meti sal. Aí eu comecei a sentir gosto, estou sentindo gosto. Minha mulher falou: também você só botou sal. Acabou o gosto da carne. Então eu só comecei a sentir gosto quando botei só o sal puro. Então foi um sofrimento. Mas eu nunca duvidei
que Deus me faria passar pelo vale da sombra da morte. Porque ele falou: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a certeza. Diga, essa é a certeza. Essa é a esperança. Então, quando você pensa em aflição, você pensa numa tortura, numa ansiedade. É uma verdade inconteste, que não se coloca em dúvida, que todos nós vamos passar por aflições. Todos nós vamos viver tipos de aflições. Às vezes uma aflição com o filho adolescente, aí passa, ele se torna um adulto, aí já vem a aflição do filho adulto, aí se casa, aí se torna a aflição do filho casado, que está cheio de problema com a mulher, ou a filha que está cheia de problema com o marido. Então, são as aflições. Às vezes um sintoma, como eu tive, né? No meu corpo, são aflições, mas isto está profetizado. Então isto não é o diabo: oh, Deus tirou a sua cobertura de mim, poxa Deus, porque se prega algo aí fora, que parece que o crente é imune. É imune. Muitos cristãos, muitos pastores morreram. Semana passada mesmo eu perdi uma colega, líder de um ministério em São Paulo, uma pessoa maravilhosa, pregava, ensinava, educava o povo, fundou tem mais de umas 15 ou 20 igrejas em São Paulo, espalhadas. Caiu com a Covid, ficou 30 e poucos dias internada, e Deus recolheu. Como pode uma mulher dessa, Deus recolher? A aflição que o marido está passando, a aflição que os filhos estão passando. Irmão, sabe, eu sei de uma coisa: todos os nossos dias estão contados. Todos. Se fosse a vontade de Deus me recolher, Ele teria me recolhido. Mas como Ele acha que eu tenho alguma serventia aqui nesta terra, Ele me permitiu atravessar essa situação. Por isso que eu digo para a igreja: seja útil na obra de Deus. Porque as coisas que serão eliminadas primeiro são as coisas inúteis. Os vasos, a pessoa diz assim, quando você está estressado, quebra alguma coisa. Quem já ouviu isso? Quebra alguma coisa. Até os especialistas mandam quebrar. Ninguém pega a televisão e quebra. Quebra? Não quebra. Vai pegar um utensílio de casa que não vale nada, né? Vai lá e pá! E quebra. Eu estou falando uma metáfora, para você entender que você precisa ser um instrumento de Deus, útil ao seu possuidor. Você tem que ser utilizado pelo seu dono. O seu dono é Jesus Cristo, não é o pastor. Quando você faz alguma coisa na igreja, no ministério, você não está fazendo para mim, você está fazendo para o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas pensam: estou fazendo para o pastor. Ninguém faz nada para mim. E a única que faz alguma coisa para mim é minha mulher, e eu peço obrigado para ela quando ela faz. Eu agradeço a ela quando ela faz. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para o Rei Jesus, nós fazemos para a obra dele, nós fazemos para o bom andamento da obra de Jesus. Amém? Para você ficar bem claro que a igreja não é minha, você não faz nada para mim, você faz para o reino de Deus. Então, todo remido de Deus, toda pessoa salva, todo cidadão do reino, todas as ovelhas, todos os seres humanos, em algum tempo em sua vida, passou ou passará por algum tipo de aflição ou algum tipo de situação. Eu estou passando. Quem está passando? Todos nós. Você imagine se você pensar assim como alguns ignorantes pensam: eu só vou congregar quando eu estiver em paz. Quem já ouviu isso? Quando eu resolver meus problemas, eu congrego. Não vai congregar quando? Nunca. Não vai congregar nunca. Então, essas aflições estamos passando, vamos passar,
Então são aflições, são profecias de Jesus. Eu tenho uma proposta para te ajudar a ultrapassar e a vencer os momentos de aflições. Que o nosso tema é aflições no tempo presente. A vida de um cristão não é apenas feita de rosas. A gente ouviu isto, irmão. Antes da graça de Deus, do Evangelho, a gente diz assim, a graça genuína, aqui tem a graça genuína. A graça é uma só, irmão. Quem diz que é genuína, não tem genuína. A graça é uma só. Nós não nos intitulamos o dono da graça, da genuína graça. Possa ser que a gente fale também. Possa ser que a gente esteja tropeçando, estejamos vivendo alguma parte do legalismo aqui no nosso meio. Ou em cada ser humano, você tem que proibir o legalismo de estar na tua vida, para que a graça de Deus sobressaia na sua vida. Amém? A vida de um cristão não é apenas feita de rosas, nela também existem espinhos. Quem sabe disso? Para que você aprenda a superar, para que você aprenda a ultrapassar e a vencer os momentos de aflições, é preciso te passar alguns valores comportamentais, éticos e principalmente atitudes bíblicas. Eu não estou dizendo que você não vai passar. Quanto mais você se chegar a Deus, mais aflições você terá na tua vida. E quando você perceber que você está vivendo tantas aflições, você pode dar glórias a Deus que você está bem próximo de Jesus. Mas quando alguém nada mais incomoda, o pecado não incomoda, o adultério não incomoda, a fornicação não incomoda, a mentira dos filhos não incomoda, a bebedice do marido não incomoda, a pessoa já concorda, já deixa de orar. Deus sabe de tudo. Irmãos, Deus sabe, mas Deus quer que você profetize na sua casa. Deus sabe, mas Deus quer que você profetize na tua família. Então, eu quero te dizer algo no início, que é possível eliminar as aflições com recursos médicos. Você sabe o que é uma aflição? Aflição, um sinônimo de aflição é a ansiedade. Eu estava vendo algumas reportagens de alguns famosos. Tem gente que quer ser famoso, né? Gente que faz tudo para ser famoso, para viver deprimido. A maioria dos famosos são tudo depressivos. A maioria dos famosos, estava ouvindo a história do aquele que fez o Máscara, Jim Carrey. Alguém já viu a história dele? Então você vê, o cara faz as pessoas rirem, o cara faz um monte de gaiatice, mas lá dentro daquele ser humano, porque ali dentro tem um ser humano que vive em ansiedade, que vive em tormento, que vive em aperto, que vive em tortura, que não pode mostrar para ninguém, porque ele é um ídolo. É isso que está acontecendo. Essa minha irmã que faleceu, talvez ela queria esconder a vida dela íntima, a vida de ser humano. Sabe, eu tenho uma vida de ser humano, como pastor, tenho uma vida de altos e baixos, de falar bobagem, de me comportar mal. Por isso que no Ministério da Restituição ninguém pode julgar ninguém. Aqui não tem juiz, juiz é Jesus. Aqui quem se intitular juiz vai ser destronado por Jesus. Vai cair, vai desabar. Então quando você pensa na ajuda da medicina, você vê os medicamentos, esse povo que não vai para Deus, eles vivem a sua vida debaixo de remédios, sabe? Debaixo de medicamentos fortíssimos. Posso falar aqui, irmã? Nós temos aqui a irmã aqui, a sua esposa, esqueço, Silvia, dona Silvia, irmã Silvia, que sofria, tomava remédio para depressão. Ela já disse aqui, remédios para dormir, tomava remédio para dormir. Então você vê, quando a verdade chega à vida das pessoas,
essa verdade, ela gera uma transformação. Ela não elimina as aflições, ela continua tendo as aflições, mas ela se torna uma pessoa resistente. Nós nos tornamos, porque Jesus falou, eu venci. Tenha coragem, porque eu venci. Então nós nos tornamos pessoas, por causa da palavra, nos tornamos pessoas resistentes. Não quer dizer que ela, como diz os mentirosos, aí falam, vamos na corrente, na campanha de Manassés. Quem já ouviu isso? Que o cara recebe a oração e tem amnésia. Quem já ouviu isso? Quem fumava, esquece que fumou. Quem se drogava, esquece que se drogou. Quem era deprimido, que mentira do demônio. Então as pessoas acreditam nisso. Não tira. O sintoma está lá, a ansiedade está lá, mas o que está na vida dela, na nossa vida, é o Espírito Santo que nos capacita a vencer essas situações. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, irmão. Bem forte. Então, quando você pensa está sempre com dúvidas. Então, mas isso aí vai sendo deixado de lado com o tempo. Conforme você vai vivendo, as pessoas vão olhando para você, vão passando a ter credibilidade em você, que realmente Deus te fez uma obra maravilhosa. A quem Deus fez uma obra maravilhosa? Então, os remédios têm ajudado muita gente, mas remédio, ele não cura. A palavra remédio vem da palavra remediar, ou seja, é um paliativo. É igual, tem gente que tem dores, qualquer dor que tem, aí toma uma dipirona, aí outro dia volta a dor, aí toma dipirona, aí outro dia volta a dor, toma dipirona, então você não está indo na causa, você está usando só um paliativo. Aí você tem que ir ao médico, o médico vai fazer um exame e ele vai localizar o mal. Quando o mal é localizado, aí você vai tratar o mal, porque às vezes, muitas das vezes que a gente toma um remédio para dor, você está escondendo aonde está essa dor. Às vezes é uma dor que às vezes é um tumor que está começando a nascer, e a pessoa está pensando que é uma dor, que dipirona resolve. Às vezes, sei lá, uma coisa maligna, que vai levar a pessoa à sepultura, e a pessoa está... Isso acontece muito com os homens. Para arrastar um homem para um médico, fazer uma prevenção, tem que dar na cara deles. Tem que arrastar ele pelo cabelo, puxar pelo bigode, sabe? Puxar pelas pernas, sabe? E eu não tenho esse problema. Todos os anos eu faço dar uma olhada no meu check-up para ver o que está acontecendo. Porque às vezes, 5 anos atrás eu não tinha nada, irmão, já às vezes o nosso corpo em meses muda. Às vezes uma próstata que estava com 0,1, daqui a pouco está com 3,0. Então você tem que acompanhar, você tem que ver a evolução. Isto tudo gera em nossos corações, gera ansiedade, gera aflições, gera desajuste mental. Tem a cura, pastor? A cura é isto aqui, ó. Tenha coragem. Bota na versão Almeida, para a gente, que ela diz, este aqui, ó.
tende bom ânimo. Coragem, bom ânimo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Bom ânimo, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Isso é o bom ânimo. Você tem que ter excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. O que você está vendo, o que as pessoas estão te mostrando, não vai dar, não vai acontecer. Você tem que ter coragem, porque muita gente luta contra o teu sucesso, irmão. Você não pensa que todo mundo que está dando tapinha nas tuas costas está te querendo ver para frente, amado. Vá atrás. Eu não estou aqui colocando minhoca na cabeça de ninguém, não. Só quero que você vigie. Vigie, nem todo mundo que diz que ama. Ultimamente, eu tenho sido o meu martírio, porque ansiedade é o sinônimo de aflição, é martírio. O meu martírio tem sido causado por pessoas que mais dizem que me amam. As pessoas que mais dizem que me amam, que têm me martirizado. Não sei se é por vontade própria, ou se é sem querer. Eu que prefiro acreditar que é sem... É dolo, né? Sem dolo? Sem... Porque tem o doloso e culposo. Dolo. Hã? Doloso, né? Culposo. Sem intenção, vamos lá. Então, às vezes as pessoas nos ferem sem intenção, porque elas não sabem o prejuízo que elas estão dando a outra pessoa. E as únicas pessoas que podem te dar prejuízo são as pessoas que estão debaixo do teu teto. Porque as que estão fora do teu teto não te causa dano. Ninguém de fora. Irmão, você pode falar o que você quiser de mim, você pode pensar o que você quiser de mim. Eu sei que você não pensa coisa má de mim, mas você pode até pensar que isto não vai me mexer comigo, não vai me causar nenhum tipo de transtorno. Mas se a minha mulher, meus filhos, minha mãe, gente que está perto de mim, da minha família, começar a me causar, isto me traz um desajuste, ou seja, me gera uma aflição. Então, quando você pensa em bom ânimo, porque ele falou, tem de bom ânimo, ele está falando, seja valente. Seja valente. Quando ele diz coragem, bom ânimo e coragem, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Tenha coragem, uma força espiritual para você ultrapassar o que é difícil. Então você tem que ter forças para ultrapassar esse período que o mundo está vivendo. Coloca a tua mente em Cristo, mesmo que você tenha que andar num vale de sombra de morte, não temas, porque Deus está contigo. Então, tenha coragem, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Tenha intrepidez, coragem, quer dizer, tenha intrepidez, seja um homem, uma mulher determinado. A pessoa começa um negócio, para, depois começa outro, para, está fazendo uma coisa, daqui a pouco alguém fala nos ouvidos, já desiste. O Espírito Santo não é o teu marido, o Espírito Santo não é a tua mulher, o Espírito Santo não é o teu pai, o Espírito Santo não é o teu filho, o Espírito Santo é que tem que guiar você. Não deixe marido guiar, mulher guiar, filhos guiar, não, seja guiado pelo Espírito Santo. Muitos de nós fomos danificados na nossa adolescência, na nossa infância. Às vezes muitos transtornos que hoje existem no corpo humano, às vezes uma conduta de homossexualismo, lesbianismo, de roubo, de mania, de vícios de mulheres, de droga, de sexo ilícito, tudo isso veio da nossa infância. É lá atrás que o prejuízo foi dado. Porque, por isso que é muito sério colocar uma vida no mundo, irmãos. Virar os olhinhos, que é fácil, é bom demais. Mas pôr filho e cuidar e educar. Irmãos, a nossa geração, até os 25, 30 anos, irmão, não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos, com esse grupo que tem 20 e poucos anos, com a maioria desse grupo, se for tomar conta do Brasil, eu não sei o que vai acontecer.
Eles vão para a escola de medicina, saem na sexta-feira, vão se drogar, a maioria, se embebedar. Então eu não sei que tipo de médico nós teremos. Eu não sei que tipo de professores teremos nas salas de aula. Eu não sei se vai chegar o tempo que o professor vai estar fumando maconha dentro da sala de aula, cheirando cocaína dentro da sala. Eu não sei, porque se essa geração que existe hoje, você que tem até 30 anos, irmão, se você é do bem, olha, lute bastante, porque tem uma força atrativa para te levar para o inferno, irmão. A força atrativa que quer te levar para o inferno. Eles dizem que o homossexualismo está certo, o lesbianismo está certo, ou se você é contra, você é radical, você é homofóbico, se você não concorda com a embriaguez. Irmãos, eu fico horrorizado, eu falo, meu Deus, o que vai ser do meu país? Eu fico com meu neto no colo, eu falo, meu Deus, eu oro todos os dias por ele, eu falo, Senhor, guarde a mente dessa criança, meu Deus, não deixe que essa criança se contamine nem com o pai dele, nem com a mãe, Senhor, porque se eles forem educados com o pai e com a mãe do jeito que está, vão se contaminar, a não ser que se convertam a Jesus. Então, amados, isto me gera uma aflição, isso me gera um desajuste na minha mente, que eu preciso de acalmar você, dizendo que isto vai todo mundo passar. Mas você tem que ter bom ânimo, você tem que ser uma pessoa valente, você tem que ser uma pessoa confiante, você tem que ser uma pessoa perseverante, você tem que ser uma pessoa que tenha ousadia. Paulo falou, tenha ousadia de entrar no Santo dos Santos. Porque os crentes tudo com medo de entrar. Oh, pastor, ora por mim. Oh, irmãozinho, ora por mim. Quem já viu isto? Você pode entrar no Santo do Santo e falar com Deus. Tenha coragem. Tenha coragem de fazer isso. Então, irmãos, essa é a primeira parte do nosso apanhado. Esse mês nós vamos todos os domingos. Se você não quer ouvir sobre aflições, fica em casa, fica lá vendo televisão lá. Mas se você quer aprender, para você aprender a administrar as aflições que virão, irmãos, o que você está vivendo hoje de agonia vai ter muito. Cada vez que o tempo se aproxima, você leu lá em Timóteo, homens ingratos, filhos ingratos, amantes de si mesmo. Então você vai ver, e isto tudo vai gerar em você gente mal agradecida. O que você vai encontrar gente que você vai ajudar, você vai dar, como eu faço, irmão? Eu dou a minha vida. Tem gente que já me chupou todo, só não levou a minha vida, porque Deus me refaz. Cada dia que eu venho aqui, Deus refaz a minha vida, e Deus refaz a sua vida também. Por isso que é uma importância de você congregar. Então, venha aos cultos. Se você pode voltar de noite, volte. Se você pode vir todos os domingos, tanto pela manhã quanto à noite, volte. Porque você vai aprender a ser uma pessoa ousada no momento da aflição, no momento que está todo mundo perdendo, está todo mundo se recolhendo, e você vai avançar. Sabe? Quando as pessoas se recolhem, fica todo mundo quieta, a rua fica livre e você pode caminhar. Quando está todo mundo dizendo, olha, vai ser um ano difícil, você vai dizer, vai ser o melhor ano da minha vida. Olha, vai acontecer os desastres, aconteça, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu recebo isto, e vivo isto, e creio nisto, e espero isto de Deus.